Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Satisfação recebê-los para mais um tempo. E o Clean, mostra esse sorriso para nós, Thiago e Karine, meus dentistas que estão me servindo. Olha aí, ó, tá ficando melhor. Que legal, gente. Bernardo, meu amigo, quando eu lançar o livro, você pode comprar pelo dobro do valor, meu querido, para abençoar seu pastor. Compartilhem a cidade de vocês aí, gente, para a gente saber de onde são os irmãos. Ontem tivemos, assim, um tempo muito especial com o pastor Luciano Subirá. Se vocês tiverem liberdade, acharem pertinente também, compartilhe essa live com seus amigos. Já estou vendo muitos amigos entrando aqui, Rio Claro, São Paulo, Bernardo, meu amigo lá de Floripa, Araçatuba, Pastor Luiz de Recife, Contagem, Pastor Roberto, Fortaleza, Ceará, Socorro, São Paulo, bem-vindos, Jaraguá do Sul, tenho amigos em Jaraguá, São José do Rio Preto, São Miguel do Iguaçu, olha só, Curitiba, Boqueirão, que beleza, hein? Gama DF, Nova Serrana, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto, Portugal, novamente aqui, bem-vindos, os irmãos, Ponta Grossa, que legal, gente. Um abraço para Belo Horizonte, Valparaíso, Goiás, Dourado, Diego, todo o time lá do presbitério deles, a igreja muito amada, nos acompanhando. Worship Feios na área de novo. E ver se o pastor vai dar gafe aqui. Hoje é o Charles Xavier, gente. Reverendo Paulo Borges Júnior, o negócio vai esquentar. Conhecido também como Charles Xavier. Eu tenho um reforço de peso aqui na live aqui, ó. Benjamin Parker, dá um oi lá pra galera, filho. Nossas crianças estão tendo um Zoom, celebrando a Reforma Protestante, estão fantasiando aí, ele veio de... Se eu falar olhando, né, que tá... Não, dá pra ouvir aqui, fala, pertinho que dá pra ouvir. Hello people, nice to meet you. Gente, olha lá, minha esposa, São José dos Pinhais, olha o Fafa com aquela carinha de, meu Deus, tá tudo bagunçado isso. Várzea Paulista, Manaus, eu vou estar em Manaus, dia 7 de novembro. Que legal, gente. Vamos compartilhando a live para que o maior número de pessoas seja alcançado. São José dos Campos, Três Lagoas, Minas Gerais. Que legal, gente. O Gui, meu amigo lá de Três Coroas. Gui, vou te responder no WhatsApp. É bastante gente, filho. Vitória, a mãe tá te dando oi lá. Oi, filho. Hello. Felipe, ó, Casa do Fafa. Eita, todo mundo junto. Que belezura, hein? Que legal, gente. O Fê, Escribacoro. Gente, vocês precisam conhecer @Escribacoro. É um trabalho feito à mão. Um trabalho muito atípico e singular que o Felipe Bartoszewski e a Juliana estão empreendendo. São parte da nossa diaconia e são muito maravilhosos nisso. Ribeirão Preto, São Gonçalo. Olha só, família dos que creem, o André. Gente, obrigado, André. O pessoal do nosso time de limpeza, o pessoal que serve também na limpeza, está trabalhando aqui, prepararam a sala, estão lá nas partes de baixo aqui da nossa estrutura, ajeitando e acompanhando aqui, ó. Bragança Paulista, BH, família Jesus Cop, My Family, Peru. Que legal, bem-vindo. Nossa, Peru. Olha, viu? Sorriso, Mato Grosso, Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus de novo. Dia 7 de novembro eu vou estar no Mira aí, numa conferência em Manaus. Tá famoso, hein, que legal, gente. Bem-vindos. Cami, Rodrigo, bem-vindo, Cami. Patinga, Saquarema, São Miguel, Fazenda Rio Grande. Gente, Rio Grande do Sul, Itajaí é a terra dos meus pais. Que legal. Gente, muito feliz enquanto vocês vão entrando. Feira de Santana, pessoal da comunidade Logos no Ceará, eu conheço, tenho estado bastante em Fortaleza, no Ceará. Olha lá, @Escribacoro, @Escribacoro, Juiz de Fora, Taquara, Advec. O pessoal já me chamou. O pastor Silas Júnior já me fez um convite para estar com vocês aí em Taquara, ainda não deu. Olha, os irmãos da Suíça. Olha que legal, viu? Suíça?
Itaim Deixa eu falar uma Paulista. coisa aqui rapidinho. Pode falar, coloca aí, vamos ver. Nossa, gente, tem... Nossa, gente do Peru, Suíça, meu pai tá famoso, hein? Tá bom, agora chega. Gente, como vocês sabem, Thiago de Porto Velho, todos bem-vindos. O Leison de Uberaba, mas está aqui do outro lado da mesa. Itupeva, São Paulo, Recife, muitos amigos aqui, eu estou passando aqui. Eu vou para Manaus, dia 7 de novembro, vou estar no MIR. Fafa perguntando se a Bíblia deve ser atualizada. Os apóstolos já fizeram isso, já contextualizaram as escrituras e o cânon está fechado e elas são extremamente atuais, inerrantes e inequívocas. Rio Branco, Acre, Estados Unidos, Texas. Nossa! Ai, que legal, bem-vindo. Tá bom, tá bom. Americano. Eu fui trazer ele, gente, para me auxiliar, ele tá animado aqui. A hora que o tio Paulo entrar, Almirante Tamandaré, Suíça, mais irmãos da Suíra, Terra Designer, olha, Bíblia atualizada, Araçatuba, olha, a Bia do Everton. Gente, então enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu vou dar mais uns minutinhos esperando o pastor Paulo. Me ajuda aí, Leison, não sei se o pastor Paulo já tá aqui, já fez o convite, eu me perco aqui. Como vocês sabem, estou lançando meu primeiro livro, O Evangelho Completo, Introdução ao Conteúdo, à Abrangência e à Atemporalidade da Mensagem. É um esforço por promover um material que você tenha uma timeline para compreender tanto a teologia do Evangelho quanto a praxis, a prática do Evangelho. Então, trabalhei uma apresentação capitulada do Evangelho, o Evangelho exposto em sua integralidade. Pastor Paulo deu um tchauzinho aqui, mas já solicita de novo, pastor, que eu já me perdi aqui. Você tá vendo aí? Aqui, ó, ver solicitação. Não, mas aí tem... deixa eu ver. Aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou apanhando aqui, Leison. Tem um monte de gente solicitando. Não consegui. Pastor, se você puder, solicita de novo, por favor. Pastor Paulo, também conhecido como Charles Xavier. Aquele que treina os X-Men. Ali, ó, tá, sobe aqui, ó, tá aqui, ó, mas eu não consigo selecionar ele aqui, olha isso. Tem que clicar nele, tá bom, pronto. Então... Que legal, gente. Pastor, já aceitei. Acho que agora tu consegue entrar aqui. Tá aguardando você responder meu convite. Então, gente, no dia 30 de outubro, na sexta-feira, às 21 horas, eu vou disponibilizar o link para pré-venda. Então, amanhã ainda tem às 21 horas uma live com Douglas, Pastor Paulo Borges Júnior. Nosso amado amigo e pastor Albem tem que dar um tchauzinho lá pro pastor Paulo. Tá travando a internet dele lá. Acho que é a dele. Acho que sua internet tá travada, pastor. É isso, né, Leison? Tá dando uma travadinha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Sua internet tá travada, pastor, para mim aqui, pelo menos. Deixa eu me ajeitar aqui. Você já vem cá, filhote. Gente, então vamos compartilhando a live com outros irmãos. Talvez eu vou excluir aqui para ver se tu consegue entrar de novo, pastor, porque tá travado para nós aqui. Remover. E aí, se tu puder de novo fazer o convite, ou eu vou tentar aqui, né, Leison? Eu acho que é isso. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo bem? A minha internet está funcionando legal? Disse que sim. Então tá bom. Vou lhe mandar o convite de novo, pastor Paulo. Já estou enviando o convite. Aí entrou. E aí, meu irmão? Boa noite. Olha o Benjamin te dando um oi. E aí, Benjamin, tudo bom, querido? Que legal, ele está dizendo, tudo bem, filho. Tá me ouvindo bem, pastor? Tá, tô te ouvindo bem, graças a Deus estou ouvindo bem. Que bom, que satisfação tê-lo aqui conosco.
Estou compartilhando com os irmãos aqui a respeito da proposta do livro. Amanhã, ainda 21 horas, gente, eu tenho uma live com o Douglas Gonçalves, do Didoscope. Vamos falar sobre o Evangelho e a geração relativista. E na quinta, uma live com o Davi Lago, Evangelho e a Política. E na sexta, dia 30, 21 horas, eu lanço o link para compra do livro. Mas, como nosso tempo já avançou um pouquinho, ontem, pastor, fizemos 2 horas de live, eu e Luciano Subirá. Pois é, ele falou coisa boa, viu? Ficou bem gostoso. Aí. Grande privilégio você aí hoje. Que bom. Deixa eu lhe apresentar um pouquinho. O pastor Paulo é casado com a Alana, pai de 5 filhos, pastor em Goiânia, cofundador e um dos coordenadores do Ministério Sal da Terra, diretor do Instituto Total, muito engajado na área de capacitação, ensino nas frentes de justiça, e é alguém que eu e a Fran e o Ben elegemos como pastor, né? Elegemos ele e a Lana. Não sei se ele já aceitou ainda, gente, aqui. Vamos fazer uma campanha. Aceita essa ovelha. # Leandro Vieira. E a gente elegeu eles como pais que falam no nosso coração. A gente está aí uns 2 anos, pouco mais talvez, né, pastor? Desfrutando de uma relação muito gostosa. Exatamente. E vocês nos inspiram demais. O Paulo está prefaciando o livro, gente. É um prefácio daquele que, assim, se você não for um pouco esforçado, você vai ler o prefácio, você vai desistir de ler o livro. Mas se você passar pelo prefácio, águas tranquilas virão. Se você entender o raciocínio do homem no prefácio, né, Leison? Então tudo vai ser mais fácil. E é exatamente essa pauta que a gente quer conversar, pastor. Tá travando um pouquinho aqui, mas a gente vai insistir aqui na live. Deixa eu te dizer uma coisa. Como a gente está no começo da live aí, eu vou tentar sair e entrar de novo numa outra rede aqui e ver se melhora. Senão a gente volta para... Tá bom, não tem problema. Vai lá. Então, gente, enquanto o pastor vai tentar uma internet melhor, compartilha aí. Se você já conhece o Paulo, sabe da envergadura desse homem de Deus, das palavras de sabedoria que sempre vertem do coração dele, mas eu posso testemunhar, minha casa e a família dos que creem, que ele é muito maior do que aquilo que ele ensina, e o que ele ensina é incrível, mas o Paulo é de fato uma pessoa singular. A live vai ficar salva sim, tem alguns irmãos perguntando, e como eu estou dizendo, a proposta desse livro é realmente ser uma ferramenta que coopere para que você tenha um material onde você possa ter uma exposição completa do Evangelho. Então, naturalmente, eu não desdobrei todos os detalhes, são muitos detalhes, mas eu fiz o possível para trabalhar os pontos principais. Estou aceitando o pastor de novo aqui. Vamos tentar novamente para ver se essa internet melhora. Tá. Aí, tudo bem? Tá dando tudo bem. E ficou melhor aqui, pelo menos aqui de cá não tá. Tá. A gente vai cortar os comentários porque eles também pesam, tá, gente? Isso, tá bom. Então, no final, nós voltamos com os comentários para ir um bate-bola aí de 3 ou 4 perguntinhas que o pastor Paulo pode compartilhar com a gente. Tá bom, pastor? Muito bom. Ô, Leandro, primeiro agradecer demais assim, o privilégio, a honra, né? E é claro assim, que a nossa relação tem sido bênção na nossa casa, na minha vida, né? E na minha família, na vida dos meus filhos. E não há dúvida, né, dessa relação, desse vínculo de afeto e amor que Deus gerou entre a gente aí. Um forte abraço para a Fran, o Ben, um grande abraço aí para ele, viu? E muita alegria, né? Bom saber que ele está aí com você. E eu acho que o fato dele estar com você ilustra bem aquilo que eu quero compartilhar aí, que é a minha introdução, né? Que legal. Por mais desafiadora que sejam as relações, são elas que garantem, né, a verdadeira encarnação do Evangelho. Então, o fato de você estar com o seu filho aí e com esse dilema, né, de que às vezes você chama para um contexto e ele extrapola, né? Como você falou, eu chamei ele para me ajudar e alguma coisa extrapola. Então, são esses desafios da relação
que fazem com que o Evangelho nos permita ser a encarnação das virtudes de Deus. Porque nessa hora que você tem que exercer a paciência, a longanimidade, o amor, a compreensão e todas essas virtudes, né? Se você tivesse isolado, sem ninguém mexendo as suas águas, já não seria o Evangelho, né? Uau, verdade. Seriam as escrituras, né, sagradas. Mas não seria o Evangelho na sua completude, né, na sua plenitude. Esse é o Evangelho completo, né? O Evangelho vivido nos dramas relacionais, nos desafios da relação. Então, para mim, é um grande privilégio a gente poder estar aqui. Que bom. Família, nesse ambiente familiar, né, falando como família, minha casa, sua casa. E não estamos aqui falando de uma ortodoxia eclesiástica, né, mas estamos falando de uma pedagogia eclesiológica, né? Como é que o viver da igreja nos ensina. Sim. Né, e não como a estrutura religiosa nos dogmatiza, nos engessa, nos enquadra. Então, para mim, é uma honra, é uma alegria simplesmente bater esse papo com você aí e poder repartir isso com os irmãos. E tanta gente querida aí na nossa live, tantos amigos aí, né, em comum. E muito querida mesmo. Recebi um recado hoje muito precioso do Diego. Quero aproveitar a live aqui, igual aquele programa de rádio. É livre, é livre. Você não pegou isso, mas eu peguei. Vai aí, Diego, meu abraço. Recebi o seu recado. E já eu te respondo. Então, assim... O Diego de Goiânia, tu menciona? Não, eu tô falando do Diego lá, de Campo Mourão lá. Eu não sei se ele tá aí, eu acho que ele entrou aí, pelo menos. Ah, tá. Pode ser, pode ser. Que legal. Pastor, tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo bem. O áudio tá saindo bem, a imagem tá um pouquinho com delayzinho, mas vamos insistir com isso. Bom. Tá ok? Para a gente já entrar aqui na nossa reflexão... Bom, antes que você continue com a sua fala, depois eu quero saber o que é esse negócio aí do Charles Xavier, porque eu não entendi, Lufa. Ah, tá. Então vou contar a piada. Porque é o seguinte, o senhor já assistiu X-Men? Já assisti. Então, o Charles Xavier é o mentor dos jovens que têm poderes especiais, entendeu? Então tem o Magneto, que é o mentor do mal. Ele diz que ele vai ajudar aquela geração de jovens a desenvolver a vocação deles, mas, na verdade, ele usa os poderes daquele jovem para a causa própria. Isso é o Magneto. Já o Charles Xavier é o mentor do bem. Ele ajuda cada um a desenvolver a sua vocação no pleno cumprimento da sua identidade. Então, seu apelido carinhoso é Charles Xavier. Me sinto muito honrado. Que bom. Você sabe que eu sou fã aí dos quadrinhos, dos cartoons, desse negócio todo. A partir dessa dica, eu vou rever todos os filmes. Aliás, eu tenho todos em casa, vou ver todos de novo. É muito bom. Eu sou o Logan, que tem uma eterna crise de quem é e o que fazer, e você fica me ajudando, entendeu? A tentar me descobrir. Aí eu amo a Jean Grey, que é a Fran, que é a super-herói mais poderosa dos quadrinhos, então você já viu, né? É uma luta. Você não ia se contentar com menos. Nada menos do que isso. Então, pastor, eu quero ler um trechinho do seu prefácio, até para instigar os irmãos, e eu quero que você procure, dentro da liberdade, naturalmente, esse papo pode fluir para qualquer lado, dentro daquilo que é a proposta do coração nosso, mas logo de início, aqui no prefácio, você fala a respeito de discernirmos tradução e interpretação. Eu quero que tu pontue isso, e aí você diz o seguinte, eu vou ler um parágrafo inteiro para que os irmãos sejam situados no nosso âmbito de reflexão, de conversa. Você diz o seguinte, nessa dinâmica de sermos tradutores e não intérpretes do Evangelho, você diz, Jesus alerta para o dano causado por um tipo de, abre aspas, proclamação do Evangelho, fecha aspas, que não é a revelação do Evangelho completo. Uma forma de, abre aspas, evangelização, fecha aspas, que se tornará cada vez mais comum na medida que nos aproximamos do fim.
Ele diz que as sequelas dessa, abre aspas, evangelização às avessas, fecha aspas, são muito graves. As pessoas que são expostas a isso ficam no estado pior do que quando eram ignorantes, escravas da maldade, como se fossem filhas do próprio inferno. Nesse caso, o prosélito é um refém subjugado por um intérprete qualquer de um evangelho também qualquer, mas que ainda não conheceu a revelação do evangelho completo através de um tradutor fiel. Explique, por favor. Olha, Leandro, é o seguinte, a primeira leitura, né, o primeiro diagnóstico feito por Deus a respeito do humano ser, quando Deus disse, façamos o homem, esse humano ser, que deveria ser a imagem correspondente, né, a imagem responsiva, a imagem responsável por encarnar, por transmitir, por materializar as suas virtudes invisíveis. Então Deus está dizendo, olha, esse humano ser, ele é o responsável, responsivo, porque ele responde, ele assume a responsabilidade de responder, de ser o responsivo para tornar visível todos os invisíveis de Deus. Sim. Então Deus está lá, ele tem as suas virtudes, as virtudes dele são misteriosas, porque são próprias da sua relação trina, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora ele vai gerar uma materialidade, um testemunho, um evangelho, no sentido de comunicação, de encarnação, sim, de transmissão, de notificação de conhecimento. Ou seja, agora Deus pode ser conhecido. Ele pode ser comungado. E aí ele define que vai fazer esse homem. Quando ele diz esse homem, é um artigo singular definido conquanto pessoa. Mas para que ninguém tenha dúvida de que se trata de uma pessoa e não de um indivíduo, mesmo antes do homem pecar, Deus faz é como se ele estivesse falando em voz alta. Não é que Deus errou a mão, não sabendo o que ele fez. Mas é como se Deus estivesse nos comunicando para a gente não ter dúvida. Uhum. Certo? Então Deus vai falar em voz alta para ninguém pensar qualquer outra coisa que não seja isso. E ele diz assim, ó, é como se ele sussurrasse no ouvido desse humano ser. Não é bom que você seja só. Não existe esse humano ser indivíduo. Não existe o homem, no seu sentido singular absoluto, que não seja pessoa relacional. Então, o indivíduo não é a pessoa humana. Uhum. O indivíduo é um ente humano, mas não é pessoa humana, não é consciência humana. Isso é uma definição anterior ao próprio pecado. Então, isso não é um não bom que tem a ver com necessariamente mal. Então, Deus não havia mal, não havia pecado, e já não era bom. Uhum. Ou seja, não há como materializar toda a bondade de Deus na individualidade. Então, o indivíduo pode ser um intérprete, mas nunca será um tradutor. O que Sim. traduz o evangelho é uma relação bem construída em afetos. Então, quando um indivíduo catequiza, quando um indivíduo ele forma um discípulo de si, ou seja, quando ele encontra um adepto, um devoto das suas crenças, quando ele encontra no evangelho a oportunidade de dogmatizar suas neuroses de individualidade, então a sua consciência cauterizada, porque Paulo chama essas pessoas de gente com a consciência cauterizada. O que quer dizer isso? Gente que nunca vai desenvolver uma consciência, apesar de ter uma mentalidade. Então eles têm uma mente, eles têm uma sagacidade. Paulo chama isso de uma astúcia,
homens astutos que arrastam ignorantes após si. Então, existe uma cognição, existe um raciocínio, existe uma interpretação, existe uma teologia, existe uma exegese, existe uma hermenêutica. Tudo isso existe, está tudo lá. A hermenêutica está lá, a homilética está lá, está tudo lá, a estrutura está lá. Mas a mente é cauterizada. Cauterizada para quê? Para os afetos, para conhecer a relação. Então, ele se utiliza do evangelho para fazer valer suas esquisitices, suas carências, suas cobiças, suas ganâncias, no sentido de ver o indivíduo reconhecido na sua retórica. Por isso que Jesus diz, só com retórica não vai transformar. Nós não recebemos apenas a comunicação da letra, nós recebemos também o espírito dela. Por isso que Jesus diz, a palavra que o Senhor me deu, eu dei a eles, mas eu também recebi a tua glória e dei para que eles sejam um. Então, esse eles sendo um é que vai fazer com que o evangelho possa ser crido e não apenas ouvido e acreditado. Então, muitas pessoas estão acreditando um evangelho apregoado por uma individualidade maniquista, alucinada, cauterizada, mas não estão recebendo o evangelho da relação, comunicado por um afeto que constrói uma família. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, muita gente vai fazer um trabalho missionário, hérculeo, não vai medir esforços, vai cruzar os oceanos. Ele fala de uma estratégia mesmo, de uma estrutura, de uma máquina que vai movimentar se utilizando daquilo que o próprio Deus falou, mas que nunca disse. Uau. Então, tudo aquilo que Deus falou não é necessariamente o que ele disse. Então, o diabo ele engana usando o que Deus falou, mas que nunca disse. Por isso que Deus disse, não pense que será possível a vida no indivíduo, nas crenças individuais, nos dogmas individuais, nos pressupostos individuais. Então, o evangelho que não aponta, que não é entendido, que não é vivido numa relação de mutualidade, esse evangelho que estabelece hierarquias, governos, mandos, devoções, não é o evangelho de Cristo, porque não constrói a pessoa. Ele alimenta o ventre dos seus devotos, porque ele valida a individualidade, a interpretação própria. Então não existe interpretação própria do evangelho. Não tem jeito, não existe, não tem como eu me tornar um humano ser com uma interpretação própria do evangelho. Sim, sim. É um evangelho sartriano, né? Um evangelho existencialista. Pronto. Nós somos uma tradução legítima. Por mais que ela seja limitada e misteriosa, mas é preferível o mistério de uma tradução legítima do que o excesso de claridade de uma interpretação dogmática, individual. Então, às vezes, algumas interpretações não deixam dúvidas. Elas são tão precisas que não deixam dúvidas. E porque elas não deixam dúvidas, elas têm resposta para quase tudo, então fica parecendo que é o evangelho. Mas o evangelho, ele é a resposta para todas as coisas, porque ele não tem resposta para tudo. A resposta vai ter que ser descoberta na relação. Então, porque eu não duvido da nossa relação, eu vou acertar com você minhas dúvidas. Então, vamos trazer nossas dúvidas para a relação de quem não duvida. Então, o evangelho faz com que eu creia. E crendo na relação e no afeto, vamos trazer nossas dúvidas. Vamos viver essa relação que ainda não tem respostas para tudo, mas nós vamos descobrir. Você não tem respostas para tudo com o Ben. Sem dúvida. Se o Ben sentar aí agora para fazer perguntas, você vai ficar louco da cabeça. Você vai... Mas aí, você garante para ele a relação, você o abraça e diz, não, vamos descobrir junto. Esse é o evangelho completo.
Verdade. E assim, eu sei que esse é o peso do seu coração, e eu sei que é daí que flui o engajamento seu, da comunidade de fé que você faz parte, também para a justiça. E eu confesso que sempre que te escuto compartilhar, porque eu sei que é um fardo, é um peso do seu coração, os meus questionamentos são muitos, Paulo, porque eu penso em como você conseguir ordenar uma doutrina sadia no aspecto dos absolutos bíblicos, mas sem que isso cause dualismo, alienação. Então, eu estou lendo a autobiografia do Martin Luther King, está sendo meu livro das manhãs, agora que eu terminei. É fantástico e ele, num dado momento, diz que logo na adolescência dele, ele tinha muitas crises com o evangelicalismo que ele estava inserido, e ele diz assim, se nós tivéssemos tanta religião na nossa alma, como temos na palma das nossas mãos, nas pernas e nos pés para sapatear, ele diz, nós sem dúvida transformaríamos o mundo. Ele diz que aquilo gerava uma inquietação, e ele define, eu lembrei muito de você, porque isso me faz lembrar muitas mesas que tivemos, e ele diz assim, havia uma responsabilidade que eu não podia desprezar. E essa estrutura, ela é tão gostosa que ela rouba o significado. Hoje eu disse que o evangelho não tem por objetivo produzir melhoria de vida, mas tem por objetivo trazer um sentido para a vida. E o sentido para a vida é o outro, é a relação. Porque na prática não tem nada mais valioso nessa presente era do que a relação centrada em Cristo, naturalmente, mas para o outro, né? Com certeza. E esse o evangelho não só ele revela o sentido, como ele oferece a segurança para a vida. Então agora eu posso ter a esperança de não oferecer proteção. Sim, então, sim. Então a relação não está protegida, mas ela está segura. Eu acho que é essa crise do Martin Luther King, porque há tanta coisa, tantos dilemas, tantas angústias, e às vezes a gente quer com as mãos, né, com o controle, produzir mais proteção. Eu vejo muitos líderes hoje usando o evangelho para proteger o ministério, proteger os cristãos, e não para formar um povo seguro. Então, Paulo estava muito mais ocupado em formar relações seguras do que um povo protegido. Jesus diz, não, eu vou entregar vocês como ovelhas para o matador, estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos, ou seja, ele deixou patente que não há proteção. Mas a certeza de relação, estarei convosco então até a consumação dos séculos. Então é seguro. Então, por exemplo, a sua relação com o seu filho, vou de novo usar, porque eu acho que foi muito de Deus o Ben está aí hoje. Porque e ele que pediu. Pronto. Ele falou, pai, quero ir junto. Pronto. E a sua relação com ele, ela é toda desprotegida. Ela vai ser atingida por muitas coisas. Mas ela sendo uma relação de verdade, afetiva, ela está segura. Ela está segura para enfrentar aquilo que vocês nem imaginam, nem sabem, né? Então a gente pode partir para a vida misteriosa, esse mistério da vida, da família, das relações, sem exigir, sem requerer do outro garantia, porque a própria relação é segura. E muitas vezes hoje as pessoas não querem viver essa igreja desafiadora, não querem viver essa igreja que nos perturba, né? Uhum. Que nos provoca, porque ele quer ir lá e participar de uma coisa que dá para ele exatamente aquilo que corresponde às suas expectativas. Então é uma infantilização. A criança precisa de proteção, mas o adulto, ele oferece segurança. Então, o evangelho é para que a gente possa oferecer às pessoas uma relação segura, para a gente poder tratar nossas diferenças, tratar nossas questões, né? Essa palavra que é plena. A palavra de Deus é plena, né? Qualquer dúvida que tenha que se ter não é em relação à palavra. Não é. Nós não temos que rever o significado da palavra, nós temos que rever o significado das nossas relações. E muitas vezes as pessoas estão querendo ressignificar a palavra,
né, interpretá-la a cada tempo, na contextualização do tempo, porque ela ficou relativa às relações, sendo que as relações tinham que ser relativas à palavra. Então, a gente está submetendo a palavra à avaliação do seu intérprete, sendo que nós tínhamos que submeter as relações ao absoluto da palavra, ou seja, essa palavra nunca será a palavra de Deus se ela estiver a serviço do indivíduo e não das suas relações. Então, eu não posso mergulhar nessa palavra achando que individualmente eu vou extrair, vai saltar dessa palavra a revelação de Deus. Porque essa revelação não há como. É amar a Deus, ao próximo e assim. Então, Deus criou esse ambiente. Ele diz, ninguém vai saber o amor de Deus se não amar o seu próximo, se não amar a si, se não amar... E se você me permite, é tão atraente o platonismo evangélico, porque esse evangelho dos nossos dias, ele é um evangelho que é uma síntese com o gnosticismo, tem muitas características do dualismo, e um dos autores que eu menciono no livro, ele chama Miroslav Volf, não sei se você conhece, ele é um croata, ele é teólogo e sociólogo, e ele fala de uma coisa muito interessante a respeito desse resultado prático da religião. Ele diz que as religiões oriundas de Abraão, elas são religiões proféticas. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então ele fala, sem entrar nos pormenores a respeito da validade dos métodos de cada uma dessas religiões, ele é um cristão, mas ele é muito respeitoso, que é uma coisa que a gente está perdendo, né? Achamos que precisamos defender a nossa fé com agressividade. E ele diz o seguinte, que religião profética, as três grandes religiões abraâmicas são classificadas como religião profética. O que ele diz? Elas envolvem ascensão e retorno. Então ele diz, Maomé ascendeu. O retorno disso foi o Corão e a sociedade islâmica. Moisés ascendeu. O retorno disso foi a Torá e a nação, a vida ordinária, a vida comum, a vida relacional. O Evangelho, Cristo ascende. O retorno é o Espírito, a encarnação da palavra na igreja. E essa igreja vai cair na graça do povo. Então ele pontua, Paulo, que o grande problema do evangelicalismo do nosso tempo é que ele só tem ascensão, mas não tem retorno. E ele diz que o retorno é que prova a veracidade da ascensão. E isso é realmente fantástico, que é uma coisa que nós vemos. Eu tenho lidado com uma geração, quero que você fale em cima, mas quero fechar, porque meu raciocínio está em cima do seguinte. De tempos em tempos, há um despertamento, assim por dizer, de uma paixão pelo Senhor, de uma busca pela devoção. Essa vai ser a nossa pauta no Jesuscope agora, daqui 2 semanas, a vinda do Senhor e o estilo de vida do tempo do fim. Mas eu, nos últimos anos, Paulo, tenho percebido como essa mensagem, fora do espírito do evangelho, que é a comunhão, ela aliena pessoas com ainda mais sofisticação. Porque você soa espiritual, eu estou envolvido em devoção, em horas de leitura bíblica, e eu faço isso. Mas hoje o meu dia teve que ser dividido em aconselhamento, tempo com a família, tempo com a esposa, tempo contigo, tempo com os irmãos da limpeza. E eu penso assim, não dá para ser tão espiritual. Se eu de fato quero viver o evangelho, né? Entre aspas, né? Tão espiritual. Uma das coisas que eu disse, e inspirado por você, usando as minhas palavras, que a igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. A graça educa para a vida. Então, tem muita ascensão, mas não tem retorno. Então, não tem retorno para o mundo no aspecto da justiça e não tem um retorno para o outro. Eu não me dou para a relação. Eu fico nessa santidade exaltada, inacessível, né? Que não é tangível. E isso tem preocupado meu coração, especialmente com a geração que vem sendo levantada no Brasil, que eu vejo sinceridade,
mas vejo pouca compreensão do espírito do evangelho. Talvez, Leandro, até usando essa figura que você está usando aí, né, que o autor lá usou, é porque o que é chamado de ascensão se tornou um fim, né? O fim de o próprio conceito de salvação, ele coloca essa ascensão como um fim, né? Então é como se Cristo tivesse feito uma obra de salvação para o céu, e isso é o que existe de comum, e talvez até o que ele está chamando de profético seja esse profético futuro. Mas, na verdade, quem apresenta o profético futuro foi Satanás, né? Não é o Espírito Santo. É o Satanás que diz, no dia em que então serás. E o Satanás colocou esse Deus, né? Essa divindade como salvação futura. Então, um dia nós seremos salvos, né? E aí Jesus não chama isso de destino, Jesus chama isso de casa. Ele diz, então, agora nós vamos para casa. Então, não aí ele está revelando que, quando ele vem trazer a figura paterna, ele traz, então, a ideia de que é uma origem, né? É uma natureza, não é uma ordem. Então, enquanto o judaísmo, enquanto o islamismo, ainda que religiões abrâmicas, né, elas focaram na ordem. E eu creio que o cristianismo ele se perde porque ele faz meio que um sincretismo judaico-islâmico, né? Porque aí é a divindade e o Senhor, mas não é o Pai. Então nós estamos vivendo um cristianismo órfão de Pai. Porque quem tem que testificar que somos filhos, essa figura, né, pessoal, plural, somos filhos de Deus, o Espírito testifica com o nosso Espírito, não é o Espírito testifica com o meu, testifica com o nosso, que nós somos filhos, somos família de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo e que faz com que o Evangelho aterre. E aí, a própria noção de predestinação de Paulo, né, isso aí virou uma polêmica, porque fica o conceito de que a nossa predestinação é a mesma predestinação que pretendia o judeu e o muçulmano. É a predestinação celestial e não a predestinação terrena. Fomos predestinados a revelar o evangelho na terra, né? Ele é aquele que, a ascensão, ele é aquele que subiu, a gente vê a ascensão de Cristo, mas Paulo diz, olha, vocês estão vendo aquele que subiu, mas ele primeiro é aquele que desceu. E aí, quando ele está indo embora para casa, né, os discípulos ficam todos olhando para cima, e o primeiro anjo que aparece na ascensão de Cristo vem para dizer que nós não temos que ficar olhando para cima, porque ele de novo vai descer. Então, enquanto nós temos um Pai descendente, um Pai que se revela na sua descendência, nós temos essa religiosidade ascendente. Então, nós estamos aí vivendo um misto, né, de divindade soberana, que não é a vontade soberana de um Pai. É um poder soberano de um Deus. Então, nós estamos confundindo o poder soberano de um Deus com a vontade soberana de um Pai. Então, tudo foi criado não a partir de um poder soberano da divindade, que é o dilema judaico-islâmico, que é essa crise aí, né? Um povo órfão, né? Um povo incircunciso, porque Moisés não circuncidou ninguém. Então, aqueles que seguem a lei de Moisés vão morrer no deserto incircuncisos, porque Moisés não é exemplo de pai, né? E para o islâmico, o Abraão muito menos, porque ele é o patrão que rejeitou o próprio filho. Então, meu Deus, é uma loucura, né? Então para o judeu, o Moisés representa mais ou menos o pai que nunca assumiu que era pai, mas sempre deixou parecer que era Deus. E o muçulmano fica lá com a expectativa de um pai que, na verdade, ele sabe que é pai, mas ele prefere se submeter ao fato de que ele é só Senhor. E aí Cristo vem curar tudo isso, né? Ele vem como o descendente. Esse é meu filho amado.
em quem eu tenho todo prazer. E ele é aquele que ascendeu, porque ele é primeiro aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Então, enquanto eu estou tendo um evangelho também confuso, o evangelho não pode ser o evangelho de ascendência aos mais altos céus, se ele não for o evangelho do descendente às partes mais baixas da terra. Que esse é o evangelho completo. Ele é o que subiu, porque ele é primeiro que desceu. Então, nós primeiro temos que descer às partes mais baixas da terra, para sermos os descendentes de Deus. Porque todo descendente de Deus se esvazia da sua divindade, se esvazia do seu poder supremo e assume a condição do humano ser. Então, eu creio que nós estamos sofrendo isso, porque quem faz isso é o Espírito Santo. E aí eu até comento com você, lá na introdução, a gente toca um pouco nesse assunto. A minha grande angústia, Leandro, eu acho que agora nós estamos tocando uma coisa mais grave, e eu acho que o Brasil aí, você está percebendo aí que nas próximas semanas aí deve entrar num embate aí dialético aí sobre muita coisa. Você já foi na porta. O dia todo. Então, e aí, assim, a gente está quase... Eu acho que nós estamos no limiar de talvez uma grande heresia evangélica, de que a graça salva o indivíduo. Sim. Que a salvação se consuma na graça. Eu acho que isso seria, em tese, o caminho da apostasia. Sim. Quando Paulo É fala uma graça só salvífica e não pedagógica, né, Paulo? e não relacional, e não familiar. É. Porque ela abdica do ministério da comunhão. E aí as pessoas se atêm ao Espírito Santo pelo poder e pelo dom. Então, o Espírito Santo passa a ser um patrimônio de poder do indivíduo e não um legado, uma herança, um selo de família. O Espírito Santo é o selo da família. O Espírito Santo, nós somos selados. Ele é o selo da relação familiar. Ele não é o legado do poder individual. E muitas pessoas estão achando que podem. É tão forte, porque eu tinha muita dificuldade de entender. Quando Paulo dizia, eu posso ter a melhor hermenêutica, eu posso pregar mensagens, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter o dom de operar milagres, eu posso ter o dom, inclusive, de sacrificar meus bens e dar para os pobres. E eu falava, gente, mas será que é possível mesmo alguém fazer tudo isso sem amor? E agora eu estou vendo cada dia mais que é possível, Leandro. Meu Deus. É possível. É possível porque você pode usar os dons do Espírito, como eles são irrevogáveis. Você pode usar todos os dons do Espírito sem ser necessariamente guiado por ele. E aí a gente pensa que o Espírito nos guia para a manifestação dos dons e o Espírito nos guia para as relações. Sim. Todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E o Espírito vai nos guiar para quê? Para perdoar pecados. Assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o meu Espírito. Perfeito. Vocês perdoarem pecados. Então Jesus diz que não haveria expressão maior de poder. Ele diz assim, vocês, homens, acham que é demais um cara mandar um paralítico levantar e andar. Vocês acham que isso é o máximo de poder? E vocês têm dificuldade de achar que um homem pode perdoar pecados. Mas eu vou dizer para vocês entenderem que eu posso perdoar pecados, eu vou curar seus enfermos. Então Jesus está dizendo, eu vou usar meu poder numa questão menor para vocês entenderem que a minha questão é maior. E nós invertemos isso. Nós colocamos o perdão de pecados como se fosse uma questão menor do que fazer paralítico andar. Sim, sim. Tinha uma pedagogia nos sinais, né? Que era instruir o principal envio, como você mencionou. Você menciona aqui no prefácio, e Jesus, ele diz, assim como um pai me enviou, eu envio a vocês, assopra sobre ele e diz, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. E dentro dessa dinâmica, eu quero mencionar aqui um trechinho do prefácio e linkar com outro texto. Mas
Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz: enchei-vos do Espírito falando entre vós. Exatamente. Então, essa é a É um submissão. diálogo. Isso. E aí você diz assim, ó, só para complicar aqui, ó, você diz assim, figuradamente, é como se a comunicação desse evangelho exija que respiremos o hálito um do outro, onde não seria possível completar essa comunicação sem que todos nós respirássemos o mesmo ar, fôssemos conduzidos pelo mesmo vento, levados em um mesmo movimento, harmonizados em um mesmo pulso. Para mim isso é Efésios, é a unidade da fé que você está falando. Pronto, exatamente. E aí, então, assim, e aí a heresia que a gente está cometendo, que é o caminho da apostasia, é crer em Jesus como Salvador do indivíduo e negar o Espírito Santo como aquele que opera a comunhão. Então, nós estamos acreditando numa salvação de indivíduos, um coletivo de indivíduos, e não uma comunidade dos santos. E Paulo fala, eu oro para que vocês sejam arraigados em amor, para que vocês possam compreender com todos os santos. Então, onde é, meu Deus, que está essa compreensão de todos os santos? Nós temos a compreensão de cada santo, mas não temos a compreensão de todos os santos. O que nós, como todos os santos, estamos compreendendo juntos? Né? E cada vez mais, cada um assina a sua própria compreensão, se torna pregoeiro da sua própria interpretação, né? Apologeta da sua própria interpretação. Então, assim, e aí é o que Jesus diz. Isso fomenta a beligerância. Ele diz, se vocês continuarem nesse caminho da defesa da fé, vocês vão incitar a perseguição, que é natural, faz parte. Mas ele diz assim, mas se vocês não revelarem a glória, que é revelada na unidade do Espírito, as pessoas não vão acreditar. Então você está vendo que, ou seja, vai haver uma propagação massiva do Evangelho como letra, como palavra, como doutrina, Sim. misturado com incredulidade. Sim. Porque haverá muita defesa da fé, ou seja, talvez o evangelho nunca será tão esquadrinhado como ele será nesses dias, misturado com incredulidade, que é a apostasia. Então, a apostasia não é uma ausência de fé, é um descrédito da fé. É uma fé que não funciona. É uma fé que não transforma. É uma fé que é pura crença, que é o que Jesus fala. 2 vezes mais filho das trevas do que quando era ignorante. Isso é muito grave, Leandro. Gravíssimo. Entende? Então, eu louvo a Deus aí por essa disposição do evangelho completo nesse sentido, né? Que a gente possa ter esse afeto, esse respeito afetivo pela palavra de Deus como elemento comum da nossa relação. Então, ou seja, a gente olhar para a palavra de Deus e entendê-la como suficiente para alimentar a relação, ainda que eu não a interprete toda, mas nós conhecemos o que ela implica na formação de uma relação segura. A gente ter segurança na palavra de Deus como elemento comum da nossa natureza, formador da nossa natureza, que é o que Jesus diz. Eu não preciso ser padeiro, eu não preciso saber a composição da farinha, eu não preciso saber as medidas que foram usadas para fazer o pão, mas é o seguinte, comemos do mesmo pão, somos o mesmo pão, que é o que Paulo diz. Uma vez que nós nos alimentamos dessa palavra, nós temos essa segurança que somos a mesma pessoa. E aí vamos nos conhecer com essa segurança. Essa palavra será completa no sentido de formar pessoas completas. O evangelho é completo porque ele forma pessoas completas. Ele forma relações completas. Ou seja, nós não precisamos ter nem... Ou seja, as necessidades existem. O que aí o evangelho garante? Que as necessidades continuarão a existir. Porque o homem, mesmo antes do pecado, tinha necessidades. As necessidades são anteriores ao pecado. Sim. Mas
Na palavra de Deus, nós temos o quê? A suficiência das necessidades. Então, as necessidades nunca serão carências. As necessidades nunca serão cobiças. Uhum. Então, a necessidade, ela não ocupará o lugar da minha ansiedade. A necessidade será apenas a oportunidade do encontro. E no encontro, o evangelho completo. O que nós vamos desfrutar, no sentido de desgustar, alimentar no encontro? O evangelho completo. Perfeito. Então, ele é o nosso alimento. Ele é a nossa certeza de pertencimento. É ele que nos liberta da ansiedade de que nós vamos ficar perturbados quanto ao futuro das nossas necessidades. É esse evangelho completo que me permite ser descendente antes de querer ser ascendente. Perfeito. Eu não quero subir sem antes descer. Eu não quero subir sem antes encontrar o último irmão. Não queremos deixar ninguém para trás. Queremos vasculhar o território terreno. Queremos penetrar todas as cavernas, todos os esconderijos, até ter certeza de encontrarmos o último irmão. Isso se tornar um estilo de vida, não uma forma de crença. Outro dia eu fui muito tocado, sei que eu estou avançando aí, mas outro dia eu fui muito tocado. Assim, rapaz, assim, eu estava meditando sobre a parábola do bom samaritano e eu fiquei pensando se a gente, como teólogo, né, estudioso, se aquela coisa estivesse acontecendo assim numa arena cercada dessa galera toda nossa aí, né, nessa geração, né, sabe aqueles laboratórios de universidade europeia americana que é tipo assim um plenário, né, é uma ágora grega, né? E aí está acontecendo aquela cena e a gente vai poder fazer perguntas depois. E aí está lá todos os estudiosos, os cientistas querendo esquadrinhar esse evangelho. Aí está acontecendo aquela cena lá, aí abre para pergunta. Né? E a gente perguntaria para o samaritano, por quê? Por que você fez isso? Por que você mudou a sua vida por conta de uma pessoa que você não conhece, não te diz respeito e pagou uma conta que não era sua? Pastor, Oi. deixa eu fazer uma pausa. Vamos tocar mais uns minutinhos? Pode. Porque a gente vai encerrar o tempo. Então a gente tem aí um número bem legal de irmãos nos acompanhando. Eu encerro essa live, salvo e a gente já volta. E aí para você poder estender um pouquinho a reflexão aí. Eu tô com tempo também para te ouvir. Então Pode ser? Então pausa e eu volto nessa parada. Isso, eu vou encerrar, salvo, e aí os irmãos que estão conosco aí já entram de novo, vocês entram, compartilham com os amigos. Tu volta nesse raciocínio porque ele vai derrubar a gente daqui um minutinho. Tá bom? Obrigado.